Fala rapaziada, tudo suave? Aqui quem fala é o Finger e bom, a Recaid talvez seja a marca ou uma das marcas mais relevantes de toda a história do trap nacional. Eles, além de pioneiros, foram por muito tempo a maior referência quando o assunto era a cena nacional. Houve uma época em que tudo que eles faziam era tendência, indo muito além de estética sonora. Eles simplesmente construíram a base para que novas gerações surgissem. Muito do que vemos hoje, eles já faziam no passado. Eles foram fundamentais no crescimento da cena como conhecemos hoje. O que Plactudum fez em seu momento ficou marcado na história. Entretanto, há algum tempo, essa relevância, alcance e influência vem simplesmente desaparecendo. E o porquê de tudo isso eu irei responder no vídeo de hoje e você vê tudo isso e mais um pouco só aqui no Universo Estranho. Não vou me ater muito aqui a toda a história e aos feitos da Recaid. Muitos de vocês, por mais que não sejam tão fãs assim da Mob, sabem de tudo ou quase tudo isso. E bom, já aviso de antemão que se você é muito fã da Recaid, esse vídeo pode não te agradar tanto. Enfim, a Recaid alcançou seu auge com Plactudum em 2018, um hit importantíssimo como apontei anteriormente. Esse som alcançou a marca de 100 milhões de views em uma época em que eram raríssimos traps com esses números, e eu enxergo essa obra como o som mais importante da história da cena até esse período. Pois apesar de já existirem sons até maiores como Anos Luz do Matuê e Meu Mundo do WC no Beat, Orochi, Cabelinho, PK e Ariel, que já detinham números mais expressivos, Plactudum foi dentre eles o som mais trap de todos, o som mais sujo e que se aproximou mais da cena em seu período. Isso fez com que Plactudum causasse um impacto maior, pois criou, por assim dizer, um novo público que passou a consumir trap de fato, não apenas sons com uma pegada mais pop e comercial. Isso fez com que o público da cena como um todo crescesse e muito. Ali, na minha concepção, foi a virada de chave que o trap nacional precisava para se tornar de fato mainstream. Com tal feito, a Recaid chegou mais uma vez ao topo. Eles alcançaram um sucesso absurdo, o que os levou a fazerem shows como ninguém na cena havia feito. Isso resultou em um abandono parcial das carreiras individuais dos membros da Mob, tanto quanto do coletivo. Poucos lançamentos saíram em meio a essa agenda super lotada, enquanto, em paralelo a isso, muita expectativa se criou sobre a Mob e seus integrantes, e tudo o que eles passaram a fazer se tornou tendência. Indo muito além de música, eles foram tendência em moda, gírias, estética sonora, etc. Porém, apesar de tudo isso, o público ansiava por lançamentos. Isso fez com que qualquer prévia ou menção a novos lançamentos gerasse um hype absurdo, o que não foi correspondido. Alguns lançamentos do grupo saíram e todos, sem exceção, no geral, decepcionaram. Isso fez com que por um longo período seu hype se constituísse em Plactudum e alguns sons antigos do grupo que também cresceram. Um exemplo do que estou falando aqui é a faixa Nicole Balls, um som que a prévia foi muito reproduzida e eles enrolaram muito até que lançasse. E nem mesmo a participação da própria Nicole no clipe fez com que essa faixa tivesse parte do hype esperado. E foram muitos os lançamentos que tiveram um desfecho parecido. Isso fez com que a cada lançamento o hype da Recaid decaísse. Mas, individualmente, seus membros se mantiveram relevantes. Isso serviu para dar uma oxigenada no grupo e manter alguma porcentagem do hype que tiveram outrora com Plactudum. E as coisas se mantiveram assim até o finzinho de 2019, quando eles anunciaram que a Recaid daria uma pausa nos shows para que eles pudessem se dedicar exclusivamente a novos lançamentos. Eu sinceramente acredito que eles erraram no time de não lançar um álbum da Mob enquanto Plactudum ainda lotava casas de shows por si só. Mas enfim, logo que anunciaram essa pausa, os 4 membros principais, Igor, The Fidelis, Derek e Jé, lançaram álbuns em um espaço de apenas 3 meses, nenhum com um estrondoso impacto. Agora, já em 2020, em meio a esse hiato, a pandemia surge. Com isso, o TikTok cresce absurdamente e a cena também.
Com isso, novos nomes surgiram, antigos nomes despontaram ao estrelato e novas tendências tomaram conta da cena. Enquanto individualmente os membros da MOB, mesmo com lançamentos espetaculares como Hora do Rush, álbum do Jé em collab com o Igor, dentre outros, não conseguiram se inserir nessa nova geração, nessas novas tendências. E até houveram alguns lançamentos do grupo nesse período, como a faixa Benz, um som absurdo em collab com o Tropickilas que não teve metade do sucesso merecido, mesmo sendo na minha concepção a melhor obra até esse momento, desde Plaque to Doom. E bom, em meados de 2020 surge uma luz, a faixa Moleque de SP, um som que destoou dos demais e foi um sucesso absurdo, um som de alta performance dos 4 principais e que envolveu muito além de simplesmente qualidade. Esse som foi muito impulsionado pela treta entre The Fidelis e Spinard. Esse som deu uma oxigenada na Recaid, que seguiu decepcionando com os lançamentos que vieram em seguida. A Recaid parecia estar em um vertiginoso declínio no que tange hype, pois apesar de manterem uma média parecida há alguns anos em views, enfim, a cena cresceu ao ponto de tudo isso parecer muito pouco. Até que na segunda metade de 2021, eles anunciam que Calzone Tapes Volume 3 estava na iminência de sair. No passado, um anúncio desse porte causaria uma histeria generalizada na cena, mas nem mesmo isso pareceu que poderia salvá-los. E eles também não se ajudaram tanto. O marketing foi fraquíssimo e nem mesmo alguns lançamentos antecipados desse álbum pareceram empolgar o público. E olha que eu achei Eu Só Deslizo e Bonde da Fumaça com produção do Murda, sons absurdos, os melhores da MOB em sua história até então. Com isso, o álbum logo em seu lançamento já deu indícios de que não seria suficiente para resgatar um passado de glória. Esse álbum, na minha concepção, foi uma das melhores obras já feitas na história da cena. Um álbum completo, com muitas faixas, poucos feats, mas feats interessantes, com uma proposta estética bem definida, sons memoráveis, mas que não veio no momento perfeito. Eles erraram o time. Talvez se esse som tivesse vindo em 2019 ou em 2020, esse álbum teria sido algo que pararia tudo como nunca vimos antes. Todavia, nem tudo é apenas críticas, e esse álbum, na minha concepção, não vem para recolocar a Recaid em seus tempos de glória, mas inicia uma nova fase do grupo. A partir dele, percebo que agora eles parecem estar mais organizados, com uma identidade visual e sonora bem definida. Dá pra ver até mesmo nos singles que sucederam Calzones que eles parecem estar seguindo à risca isso. Algo mais sujo e com uma frequência muito maior. Eles vêm lançando muitos trabalhos desde então. E também eles vêm solucionando algumas deficiências antes muito criticadas, como o fato de terem se fechado nos 4 membros principais, esquecendo dos demais. Atualmente, isso jamais pode ser apontado. Eles integraram todos os outros. Agora, eles fazem parte de fato do time, e tem sido comum vermos eles em meio a sons de destaque da MOB. Além de individualmente seus membros estarem muito ativos no quesito lançamento, com exceção do Jé, esse voltou às antigas, época de 3 lançamentos por ano, mas os demais têm lançado sons que têm ganhado destaque, como 12 Chivas do Igor, Luísa Sonza do Derek, Progresso do The Fidelis, dentre outros, o que apesar de ser pouco eu vejo como um recomeço da Recaid, e nesse processo vejo muita influência. E o Derek pode ser de fato um caminho para Recaid. Ele tem crescido e cativado individualmente uma relevância que me lembra que ele alcançou em 2019 em seu auge. Agora com uma proposta um pouco diferente daquela, mas que acredito ser melhor que todos eles tentarem se inserir às tendências atuais, mais comerciais. Mas e aí, rapaziada, o que vocês acreditam que irá acontecer no futuro da Recaid? Comentem aí embaixo. E é claro, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, seguir nossa playlist e nossas redes sociais. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.